Olá, sejam muito bem-vindos ao Fashion Law Cast. Eu sou Luísa Duarte, sou advogada e designer de moda formada aqui pela FAAP e especialista em Fashion Law. Esse é o nosso segundo episódio, e a ideia desse videocast é apresentar um pouco das características e curiosidades desse universo, que tem crescido muito nos últimos anos, e claro, não farei isso sozinha. Eu vou convidar especialistas do mercado e do meio acadêmico. Esse é um espaço aberto para receber importantes profissionais do Fashion Law. E no episódio de hoje, tenho o prazer de receber uma querida amiga, advogada na área de cultura e entretenimento, pós-graduada pela Universidade de Lisboa em Propriedade Intelectual e em Fashion Law pela Faculdade de Santa Marcelina, e que estuda e trabalha com direito autoral desde 2013. Natália, muito bem-vinda! Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui compartilhar um pouquinho com a gente. Em primeiro lugar, Nath, vou falar porque eu não vou conseguir chamar ela de Natália, gente, não vou ter autocontrole. Se você fosse escrever uma carta para você mesma, no futuro, descrevendo quem é você e sua trajetória hoje. Nossa, que difícil. Bom, falando profissionalmente, eu acho que eu traria muito a questão do direito autoral, que é algo que me acompanha desde sempre. Eu tenho uma paixão por isso, né? Quando eu fazia faculdade de direito, como muitos estudantes de direito, a gente acaba se questionando, é isso que eu quero, vou sair, vou largar, vou trocar. E quando eu encontrei o direito autoral, ainda na faculdade, foi onde eu consegui conciliar duas coisas que eu gosto muito, né? Que é a arte, cultura e direito. Então, acho que no futuro eu falaria isso pra mim. Olha, você realmente se encontrou dentro do direito, conseguindo conciliar as coisas. E eu espero que eu consiga, né, seguir nessa área, contribuindo cada vez mais. E a moda dentro disso não é diferente. É trazer um pouquinho, né, desse universo mais artístico, mais criativo, para uma coisa tão rígida quanto o direito, né? Tentar usar o direito para ajudar nesses processos criativos, que é o que eu mais gosto. E como que o Fashion Law especificamente chegou na sua vida? Nossa, o Fashion Law chegou na minha vida quando eu vim para São Paulo. Eu sou de Salvador, né? Trabalhei lá, estagiei lá, no caso, estudei lá, depois eu fui para Lisboa, fiz a pós. E São Paulo é esse grande núcleo, né, de cultura, de arte, de moda. E aí, quando me mudei para São Paulo, eu estava sentindo falta de ter alguma outra especialidade, né? Eu já fazia direito autoral, já era especialista em direito autoral. E aí, a moda sempre foi uma curiosidade. E aí, consegui aqui em São Paulo achar algo que conciliasse as duas coisas. Então, sim, entrou, a assim, moda e o direito autoral estão super conectados. muito, muito. Bom, e já que nosso papo vai ser sobre direito autoral, nós sabemos que muita gente faz confusão, né, entre o direito autoral e os outros institutos da propriedade intelectual. Mesmo advogados, eu vejo muita gente confundindo marca, patente, autoral. Então, eu acho que é legal de começar por aí. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é o direito autoral, como é que ele se diferencia do resto da propriedade intelectual. Muita gente faz essa confusão, né? As pessoas também que são do direito, mas que não são especialistas na área. E eu costumo dizer que, assim, a propriedade intelectual, ela é como se fosse pai e mãe, né? E abaixo da propriedade intelectual, a gente tem dois segmentos. A gente tem o direito autoral e a propriedade industrial, né? O direito autoral, dentro dessa grande questão de propriedade intelectual, que é toda essa criação intelectual humana, o direito autoral ele está muito mais para a questão artística, né? Enquanto a propriedade industrial está para questões mais voltadas para a indústria. Então, marca, patente, né? Desenho industrial, modelo de utilidade. O direito autoral, não. É uma parte mais da sutil, criação, né? Ela é mais criativa. E, às vezes, também é mais difícil, por ela ser assim, de estabelecer algumas... Pessoas perguntam, é ou não é? Pode ou não pode? Né? A lei está ali para basear a gente, mas ela precisa também de uma análise mais do dia a dia para a gente entender. E aí, dentro do direito autoral, também a gente tem aquela divisão de direito patrimonial, direito moral, que as pessoas também confundem, né? Porque o que acontece? O direito autoral, ele surge, né, para proteger o autor, aquele que cria algo artístico. E essa proteção, ela vem exatamente para estimular mais criações. Então, entende-se, né, que você, quando é um autor,
você tem uma relação muito íntima com aquela obra que você criou. É como se fosse quase um filho. E aí, a diferença de direito patrimonial e direito moral é exatamente duas proteções dadas para essa mesma obra criada. Então, ela tem uma proteção patrimonial, que é de dinheiro, que seria, eu como autor sou a única pessoa legítima a cobrar algo para que você possa explorar algo que eu criei. E algo que tem um prazo, não é para sempre. E algo que tem um prazo, exatamente. E a parte moral é você ter essa ligação tão íntima com o criador que você... afetar a obra, você estaria praticamente afetando o próprio criador. Então, é direito ao crédito, que muitas pessoas falam, nossa, mas eu paguei, eu preciso dar os créditos. Precisa. Sim, né? Por quê? Porque uma coisa é você ter pago por aquilo, outra coisa é você passar pro outro a ideia de que quem criou foi você. Né? Não, o autor é sempre o criador, mesmo que você tenha cedido ou até não cobrado nada por isso. Né? Então, tem uma gama, assim, a lei traz uma lista do que é direito moral, que são alienáveis e irrenunciáveis. E isso gera também muita confusão, porque as pessoas falam, mas se ele mesmo assim, né, não quiser receber os créditos. Segundo a lei, é obrigação. Né? A gente compara um pouco essa estrutura da lei de direito autoral com uma questão trabalhista. Né? Da mesma forma que o trabalhador foi protegido pela nossa legislação brasileira de ele não pode não querer férias, ele não pode, né, não querer 13º, porque entende-se que nessa relação ele é o mais vulnerável. No direito autoral é a mesma coisa. Entende-se que o autor é mais vulnerável nessa relação. Então, por isso, tem alguns direitos que foram concedidos a ele pela lei e que eles são irrenunciáveis, né? Você não pode nem abrir mão, nem dizer que não quer, eles são obrigatórios. E dentro da esfera do direito autoral, até que ponto a moda pode ser protegida na legislação brasileira? Isso eu acho que é o ponto mais complexo, né, da gente abordar. Mas cada vez mais a gente tem tido retornos que faz com que a gente entenda o que está acontecendo. Então, assim, a moda é, obviamente, algo criativo, né? Tem uma criação envolvida, tem também uma questão financeira envolvida. Então, tanto direito autoral quanto propriedade industrial como um todo, né? Marca, patente, questões também muito voltadas para concorrência desleal, tudo isso se aplica muito ao universo da moda. Eu acho que o filtro é a gente entender que parte vai ser uma proteção autoral, que é muito mais uma coisa artística, criativa, né? E qual parte vai ser uma proteção industrial. Porque a grande diferença de você ter também uma proteção, como você falou já, né, Lu? A proteção autoral é muito grande. No Brasil, ela é a vida inteira do criador, mais 70 anos após a sua morte, né? Contar de 1º de janeiro do ano subsequente. Mas a conta mais ou menos é essa. Então, é uma vida inteira mais 70 anos. É uma proteção muito longa. Até porque se pensa nos herdeiros, né? Pra ele deixar esse legado financeiro, inclusive. Exatamente. É uma forma de você estimular uma pessoa a criar. Se ela sabe que quando ela criar, ela vai conseguir usufruir daquilo que ela criou e os herdeiros também ainda vão conseguir usufruir, dá estímulo para você criar. A gente sabe que não é fácil, né, ser artista, ser criador, que tem um retorno financeiro que é complexo, você tem um tempo de criação, né? Então, você dedica uma vida toda mesmo para você ser ou um artista visual, ou um músico, enfim. Então, você precisa ter essa segurança jurídica para te estimular a criar. Só que, ao mesmo tempo, a gente pensando principalmente na moda, que é tão rápida, tão cíclica, como é que a gente consegue colocar proteções tão longas e não engessar? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado quando a gente fala de direito autoral. Óbvio, proteções são válidas para estimular a criação, mas elas também não podem bloquear que novas criações aconteçam. Então, eu acho que esse é o ponto mais crítico quando a gente pensa em moda e direito autoral. E, eventualmente, repensar esse prazo, né, para moda especificamente e outras áreas que precisasse. Ou, às vezes, é isso, outra aplicação, que às vezes não é direito autoral, é uma questão de marca ou de concorrência desleal. A gente entender que tem vários elementos de proteção para o universo da moda. A fotografia mesmo é diferente. A fotografia são 70 anos a contar da publicação. Exato. Tanto a fotografia quanto o audiovisual, né? A própria lei estabelece esse prazo diferente. É que nossa lei de direito autoral é de 98. Então, nessa época nem tinha internet como a gente conhece hoje. Então, muita gente fala, olha, tá na hora de mudar a lei. Outras pessoas falam, não, deixa a lei como tá, se aplica essa lei. Então, talvez, né, pensar nessas novas dinâmicas, talvez... novas... E já que você falou disso, eu vou adiantar algumas perguntas. Tá bom. Pulei, foi mal, desculpa. Não, tudo bem.
a gente tem exatamente como você falou, a nossa legislação autoral é de 98. Então, eu não tinha internet na casa das pessoas, assim, em quantidade considerável. Mesmo o computador não era tão difundido. E, então, como que você aplica uma lei às criações de moda geradas por inteligência artificial? Essa é a bomba do momento, né? Todo mundo pergunta, nossa, e aí, criação, inteligência artificial, criação, como é que a gente faz? Isso é um ponto muito importante no direito autoral, porque o que é que acontece? O direito autoral, para algo ser protegido, pressupõe 3 requisitos básicos, que é ser uma criação de uma pessoa humana, aí que tá. Essa criação, ela precisa ser exteriorizada, ou seja, você não pode falar, mas eu pensei nisso. Né? Nossa, esse quadro Luísa fez, mas eu já tinha pensado nisso. Se eu não coloquei pra fora, e pode ser em qualquer suporte. Pode ser porque eu desenhei, porque eu descrevi, porque eu fotografei, enfim, né? Qualquer tipo de suporte é válido e precisa ser original. A originalidade também é um dos requisitos que gera ali muita dúvida. Isso é original, não é? Até que ponto é inspiração? Até que ponto é plágio? Mas são esses 3 requisitos básicos. Se a gente pensar que o primeiro requisito é uma criação da mente humana, feito por um humano, a inteligência artificial fica meio que em xeque. Só que o que é que acontece? Há muito tempo atrás, até por causa desse mesmo requisito, a fotografia, muita gente falava que não poderia ser protegida por direito autoral. Porque uma máquina Porque fez. é uma máquina. Só que a gente sabe que tem um olhar por trás disso. Uhum. Então, cada fotógrafo, eu chegar aqui e falar, gente, fotografa esse espaço. Eu vou fazer uma fotografia, você vai fazer outra e qualquer outra pessoa vai fazer uma fotografia diferente. Porque cada um tem um olhar por trás daquela máquina. Aquela máquina é apenas o modo com que você capta. A mesma coisa com a inteligência artificial. Às vezes, a ideia pode ser pelo lado de que, bom, você tem um ser humano dando os inputs por trás da máquina e ela só reproduz, talvez fosse daquela pessoa que criou. Mas minha dúvida ainda nesse momento é, às vezes a pessoa que está ali por trás dando input, nem ela sabe muito bem o que ela quer, né? A máquina que cria. E a coisa que hoje em dia está mais difícil nessa área é porque a máquina ela não cria do nada. Ela tem referências, digamos Ela assim. pega várias imagens e referências de tudo que está na internet. Então, hoje as pessoas se questionam. Bom, se eu tenho um trabalho meu na internet... Vai alimentar. Vai alimentar. Então, hoje em dia, onde está o maior foco é nessa questão de plágio ou de uso desautorizado pelas inteligências artificiais para criar um produto novo. Né? Muito mais, o questionamento está muito mais avançado nesse sentido. Do que na autoria em si. Do que na autoria em si. Perfeito. E aí, como é que você acha que isso pode impactar os designers de moda, os tradicionais e as marcas de moda, essa questão da inteligência artificial? Eu acho que hoje em dia não dá pra gente ir contra a tecnologia, isso acho que a gente já aprendeu. Então, ela existe, ela tá aí e ela tá sendo usada, e será aprimorada. Então, acho que é meio... Aprender a conviver. É isso. É o que tem pra hoje. Aprender a conviver, a entender melhor como é que ela... eu acho que tem muita falta de conhecimento Como mesmo. funciona. De como funciona, da onde vem, né? Então, cada vez mais tá próximo, né? Inteirado do que tá acontecendo, pra aí sim poder... Saber o que ela faz e saber como ela... Eu acho que eu sou muito a favor, ela pode te utilizar, desde que você use da maneira correta. Uma coisa que a gente fala muito, né? É que quando você faz uma criação, então, por exemplo, usar uma inteligência artificial para criar um croquis. Bom, foi criado. Você pode, depois daquela criação, colocar sua mão em cima daquilo que foi criado, né? Fazer um filtro, usar aquilo como uma parte de start, mas não uma parte final. Né, usar aquilo que é resultado da inteligência artificial como uma forma de abrir a mente para algo que você não estava conseguindo sair. Mas eu acho que é interessante você trabalhar em cima do que foi criado, gerar coisas que tenham uma relação muito próxima com você. Então, acho que dessa forma a gente consegue usar a tecnologia que está aí e que a gente não vai voltar atrás, né? Sim. Mas não deixar que ela tire essa originalidade e autenticidade da pessoa que está criando. E falando de originalidade, como que você vê, assim, os desafios dos designers de moda, dos criadores de moda como um todo, que eles vão enfrentar para comprovar essa originalidade? Hoje em dia, o que acontece? O direito autoral, diferente das marcas, né? Ele surge com a criação. Então, bom, criei um croquis.
mas não registrei, né? Eu sou o detentor desse direito? Sim, você é. Só que qual é a maior dificuldade? Comprovar isso. Anterioridade. Então, assim, tem várias formas de você garantir. Tem gente que se manda e-mail, tem gente que imprime, tem gente que faz arquivos no computador e tem gente que faz o registro, porque é uma das formas de garantir. Então, você pode fazer um registro de desenho, de música, enfim, né, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro ou em outros órgãos, a depender do tipo. Porque é legal destacar isso, né? Porque no direito autoral, o direito nasce com a criação da obra no suporte. Diferente da marca que você precisa ter um registro da patente, o direito autoral não. E aí, ao mesmo tempo, abre esse leque, né? Porque muita gente fala assim, então eu vou registrar porque aí garante que é meu. Não garante. É mais um elemento de prova. Se alguém questionar e falar, olha, isso aqui, que essa criação não é sua, é minha, você tem mais um elemento. Olha, eu tenho um registro, eu tenho esses arquivos, porque você tem que mostrar que você criou antes, né? O registro, ele não te dá a titularidade de nada, ele é mais um elemento. Então, da mesma forma, né, que você, para garantir a autoria, você tem todos esses elementos, para você comprovar a originalidade, é mais ou menos no mesmo lugar, que é você ter as suas referências, de onde você tirou, ter referência de como é que você fez, todo o seu processo criativo, né? Então, se você é uma pessoa que guarda, né, todo esse processo criativo até chegar naquele resultado final... É importante para duas coisas, para provar tanto a titularidade, com essa antecedência, quanto a originalidade, né? A originalidade no direito autoral, ela é muito sutil, porque a gente está sendo influenciado o tempo todo por tudo que está ao nosso redor. Então, assim, é muito difícil falar assim, olha, isso aqui é igualzinho a esse, sei lá, filme que eu assisti, ou igualzinho a esse quadro, né? Bom, teve acesso, não teve? Da onde veio? Às vezes o quadro é uma inspiração, mas foi tão transformado, né? Passou por tantas outras modificações, que ele é realmente uma inspiração. Às vezes não, às vezes é tipo... O resultado do ar do tempo, porque aquilo estava em alta, e algumas coisas... Tem toda uma questão de tendência também, principalmente no mundo da moda, né? Sim. Que é uma coisa que vem de anos, aí vai se construindo, até que chega ali, né, numa temporada onde você olha as vitrines e você fala, meu Deus. Tá tudo parecido. Tá tudo parecido, né? Mas é isso, é porque questão. Existe uma tendência, né, que foi resultada ali, mas assim, não é porque as pessoas se copiaram. E às vezes então assim, é um trabalho muito de comprovação, quando alguém vira pra você e fala, olha, você me copiou. A pessoa tem que provar de um lado e você se defende do outro, mostrando todo esse seu processo criativo. É a melhor forma de se defender. E aí você falou de autoria. Isso me fez pensar em coautoria na moda. Hoje em dia tem muito, né? E aí, como que a pessoa tem que ter contribuído ativamente para ser o coautor. E aí você tem um processo de criação na moda que não depende só do designer. Totalmente. Então, é interessante pensar que no direito autoral, existe essa figura do coautor. Ou seja, se a gente for pensar de uma forma mais simples, uma música, eu posso criar sozinha ou eu posso criar junto com uma outra pessoa. A mesma coisa na moda, às vezes você cria e outra pessoa contribui ali naquela criação. Se você tem duas pessoas que contribuem ativamente, você tem uma coautoria. Os dois são autores e você pode determinar previamente quantos por cento é de cada um. Se não tiver essa determinação, 50-50, né? Isso é importante também porque soma na questão do domínio público, que é o prazo de proteção. Então, o que a gente falou, tem a vida inteira do autor, mais 70 anos após a sua morte. Quando você faz algo em coautoria, esses 70 anos começa a contar da morte do último. Então, prolonga muito. A gente vê muitas pessoas fazendo isso, inclusive para prolongar mesmo o período de proteção das obras. Pega um coautor mais jovenzinho. Mais jovenzinho, exatamente. Um coautor mais jovenzinho, né, coloca ali como quem contribuiu, né, ativamente, e aí prolonga. A outra coisa será que eu sou coautor? Se você contribuiu ativamente, sim. Agora, se simplesmente uma pessoa pensou em tudo e você só executou, exemplo, a estampa vai ser assim. Você desenha aqui essa flor, aí aqui do lado você coloca essa cor, aí a paleta de cores é essa aqui. E ele foi lá e bateu a máquina. E ela foi lá e bateu a máquina. Isso não é coautoria, né? Isso é um executante. É diferente de que, eu quero uma flor. Como é que a gente vai fazer flor? Olha, eu desenhei essa, o que é que você acha? Não, gostei mais daquela. Olha, então agora eu quero colocar aqui do lado uma paleta de cor assim. Não, vamos determinar. A pessoa está contribuindo criativamente. Aí sim é uma coautoria.
Perfeito. E aí, pensando nos estudantes de moda, até porque aqui na FAP nós temos vários, quais os principais cuidados que eles devem tomar para proteger as suas criações? Esse é um assunto que a gente viu muito, né? A gente fez É. pós juntas e a gente tinha muito contato, né, dentro da faculdade com estudantes de moda. E você depois fez moda maior ainda. E a gente vê que, assim, tem uma coisa que é o que está posto, né? O cenário é esse. A gente sabe que o mercado funciona assim, a gente sabe que, bom, se eu quiser sobreviver dentro desse universo como um dos profissionais da moda, eu vou ter que aceitar o que está aí. E a gente vê muito acontecer de teste, eu vou querer ser contratado por essa empresa. Aí você vai lá, faz o teste, aí ele pede você desenhar, aí você desenha. Depois, quando você vê, eles nem te contrataram, nem te pagaram nada, mas estão usando alguma coisa que você criou. Eu acho que isso é algo que acontece corriqueiramente, né? É muito difícil de você chegar numa entrevista ou num lugar desse e falar assim, olha, então, eu não vou desenhar. Ou então, né? Deixa eu assinar aqui um termo que não tem seção de direito. Mas eu acho que a forma de se proteger, como a gente falou, mesmo dentro desse cenário, que já é muito contra, né, a forma de proteção, é você ter todas as suas criações registradas internamente no seu computador, nos seus arquivos, nos seus e-mails, né? Tem muita gente que usa o Instagram também para postar isso ou outras redes sociais, que fica sempre naquele conflito. Bom, se eu postar, alguém vai copiar porque alguém viu, né? Mas se você postar, você também coloca ali uma data que mostra que você fez aquilo antes de qualquer outra pessoa, né? Então, assim, nessa parte é mais difícil. A pessoa também não pode ter medo de compartilhar o trabalho dela, né? Porque é o trabalho dela. Exatamente. E precisa ser compartilhado. É isso. E tem uma parte que é assim, as pessoas falam, mas eu tô protegida. Bom, você tá protegido, mas não impede que outra pessoa viole o seu direito. Então tem muito isso. As pessoas acham que por ela ter uma proteção, ninguém vai infringir o direito dela. E às vezes acontece. Acho que quando a gente começa a ir para um segmento mais profissional, de uma contratação, de uma coisa mais formal, que tem um contrato, é sempre ter um contrato, ler esse contrato, especialmente as cláusulas de cessão de direitos, né? Como é que vai funcionar, né? Exatamente. Até que ponto aquilo que você cria dentro da empresa, você está criando dentro da empresa para a empresa, e o que você cria na sua casa, fora do expediente, é seu, é outro trabalho, né? A questão de exclusividade também, principalmente período pós. Então, tem muita gente que coloca em contrato que depois de um certo período, se você for desligado daquela empresa, você não pode trabalhar no mesmo ramo. O que não compete, né? Exatamente. Então, ficar muito atento aos contratos. Eu sei que é chato. Eu sei que as pessoas não têm paciência para ler. E muitas vezes os contratos vêm de uma forma que as pessoas não entendem o que está escrito. Então, a ideia é, não querendo, né, fazer o jabá para o nosso lado, mas ficou na dúvida, procura um advogado, né? Tipo, pede para alguém ler para você saber o que você está assinando. E não assina nada sem ter certeza do que é. E lê pra assinar. Assim, e quando lê e não entender, procura alguém para traduzir, porque o juridiquês, às vezes, é difícil, né? As pessoas fazem de propósito, parece, né? E vamos de um outro caso hipotético, né? Você falou aí dessa suposição do teste que fazem com a estampa, né? E aí depois você vê a sua estampa ali sendo vendida. Então, assim, um outro caso hipotético, não que aconteça, tá bom, gente? Grandes empresas jamais fariam isso. Mas eu abro uma lojinha numa rede social, começo a comercializar camiseta com frase de música famosa. Esse caso acontece. Tem já caso jurídico sobre isso. O que acontece? Como a gente falou, né? Pra moda, o direito autoral, ele às vezes fica numa zona muito ali em cima do muro. A gente não sabe se é direito autoral, se é uma questão de marca, se é uma questão de concorrência ou desleal, ou aproveitamento parasitário, enfim. Então, tem algumas situações que ficam ali meio em cima do muro. Outras, a gente já tem muito claro que é uma questão de direito autoral, né? Estampas é uma delas, né? Muito claro que quem cria uma estampa tem uma proteção autoral sobre aquela criação. E a outra questão é exatamente o uso de frases, de trechos de música em camisetas. Então, tem muita gente que fala, nossa, mas minha loja no Instagram é tão pequenininha, eu não tô tendo nenhum grande lucro, não sou nenhuma grande marca, né? Então, coloquei a foto de alguém, coloquei a frase de uma música. As pessoas acham que tá tudo bem. Bom, às vezes, você nunca vai ser descoberta, mas isso não quer dizer que você não esteja violando um direito. Tem muita gente que fala, mas todo mundo faz. Né? Mas não é porque todo mundo faz que tá certo. E assim, se por acaso você venha a ser descoberto ou questionado, o que é que acontece? Você não tem muito o que você fazer, né, para se defender. Não tem muitas alegações. É um direito violado. Então, acontece muito
de estampas de camisetas, né, receberem principalmente notificação judicial. E a gente já aconteceu isso com grandes marcas no Brasil de autores de música a reclamar realmente desse uso de camisetas. E assim, não é marca pequena que vem no Instagram. Marca grande, que tem loja em shopping. Então assim, tem gente que compra o risco e depois vê o que resolve. Mas tem gente que faz porque não sabe, porque vem inclusive uma pessoa grande e começa fazendo. Eu até vejo uma diferença entre aquele pequeno designer que faz umas camisetas na casa dele, vende no Instagram. Isso a gente sabe, tá cansado de ver, né? Agora, uma grande loja, que é grande mesmo, que tem loja no shopping, vários shoppings. Tem potencial de negociação, né? De licenciamento e não faz. Isso eu acho meio difícil, assim. Eu acho pior, porque o outro ainda tem uma questão meio fã, assim, também, né? Tem muita lojinha de fã. Tem muita gente que não conhece, não tem conhecimento. Agora, quando você é uma empresa grande, que tem setor jurídico, que tem alguém pra te orientar e você faz de má fé mesmo, né? Porque você quer lucrar mais, ou enfim, eu acho meio complicado. Eu também. Então, outro caso. Alguns anos atrás, ai, meu Deus. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu uma bolsa da Hermès como obra de arte. Na verdade, como obra de arte aplicada, né? E aí vem a pergunta polêmica. Moda é arte? Essa pergunta é bem polêmica. Foi o que a gente estava conversando antes, né? Eu acho que você resumir que moda é arte gera um lugar pensando no direito, principalmente, né? Um lugar muito perigoso, porque você coloca isso, nessa proteção de direito autoral em tudo, que pode deixar uma coisa muito engessada. Né? Então, eu acho que tem que ser analisado com calma. No caso da decisão do TJ de São Paulo, né? O relator foi o desembargador Costa Neto, que é um excelente autoralista, né? Ele sabe muito. Então, ele usou na sua... Não estamos tirando o mérito do Costa Neto. Não, ele é incrível. E assim... Ele, inclusive, tá aqui. E a sentença, né, a decisão é muito boa, ela é muito detalhada, né? Só que é isso, levou para uma questão de defesa de... Tem outras questões de também ali concorrência desleal, enfim, um aproveitamento parasitário, mas tem uma coisa muito forte do direito autoral envolvido, né? Daquela bolsa tem uma proteção autoral, de uma criação artística original. Então, assim... Ok, podemos pensar nisso, mas se a gente acaba usando essa jurisprudência, né, essa decisão, para se aplicar a tudo que é da moda, a gente vai ter um problema em um prazo de proteção muito grande, um engessamento. Óbvio que eu não acho que todo mundo tem que ficar fazendo bolsa e copiando bolsa, não é isso. Mas é só para a gente ter um cuidado de não virar uma imagem generalizada que, é moda a proteção de direito autoral. E aí, eu acho que é até legal a gente colocar exatamente o que aconteceu. A Hermès tem há muitos anos a bolsa Birkin, a bolsa Kelly, que são icônicas na moda. E a marca 284, Village 284, fez uma coleção chamada I'm Not The Original. Então, ela já dizia que ela não era original, mas ela se alavancava em cima e ela fez essas bolsas de moletom, imitando todo o design da Hermès. Então, o que acontece? Nesse caso específico, não tinha nem como falar... Porque é diferente quando você passa ali na 25 e vê uma bolsa com a logo, com o nome da marca. Nesse caso, ela nem dizia... Ela falava pro consumidor dela. I'm not the original. Eu não sou nem original, né? Eu não tô nem usando a marca da Hermès. Então, assim... Mas gera um incômodo, né? E aí, você acha que é isso. Na moda, no direito, você tem que entender. Bom, gerou um incômodo. Esse incômodo vem da onde? Por que tá incomodando? Não é porque você olha e fala assim... tá meio estranho isso aqui. Então, você pega todos os elementos que você tem e entende qual é a violação ali. No caso da decisão dessa ação, foi exatamente voltada para várias coisas, como eu falei, mas um foco muito grande de direito autoral. Né? Exatamente por isso, porque elas são icônicas, porque é uma imagem voltada à marca muito forte, não tinha uma questão de marca para ser protegida exatamente porque se não se usava a marca e ela também não tentava se passar pela marca, mas foi como você falou, olha, essas bolsas de moletom e, né, o exemplo, a outra era de plástico, só venderam tanto, né, e só foram tão desejadas porque ela tinha uma conexão com uma marca de luxo que tem desejo. Né? Então, realmente, amarrar isso de uma forma que você consiga entender de onde vem o desconforto, mas que também não se torne tão engessado. Exatamente. E aí, como você vê essa classificação da moda de luxo? Porque a gente até entende que tem uma diferença entre a moda industrial e a peça de desfile também, como arte.
Tem muita peça de desfile que eu particularmente entendo que pode ser uma proteção autoral, né? Elas são peças únicas, elas não vão... Porque assim, a gente tem que pensar que quando a gente tá falando de moda, a gente também tá falando de uma coisa que é utilitária, que é para ser usada ali no dia a dia, que tem uma produção em escala muito grande, né? Então, talvez, pensar essa diferenciação seja um pontapé inicial bom, né? Entender que, bom, tá ali no desfile, foi para impactar, foi para trazer uma narrativa, foi para trazer uma ideia sobre, né, um conceito, mas ela não vai ser usada no dia a dia, né? É uma peça de desfile. Aí talvez eu acho que pode se aplicar o direito autoral para isso, né? Mas talvez para aquela camiseta do dia a dia, Mais complicado. mais complicado. Completamente industrial. Totalmente industrial, utilitário total, assim. Óbvio que tem peças, como a gente falou. A bolsa da Birkin, ela traz, que foi a decisão, né? Sim. Ela traz um elemento que vem além dela simplesmente ser uma bolsa. As pessoas não compram ela. Acho interessante, mas também tem que ter cuidado, como a gente falou, para não achar que tudo que tá em volta da moda... Virar obra de arte, virar autoral. E aí, um outro caso envolvendo a Hermès, só pra diferenciar um pouquinho, foi o caso das Meta Birkins, né? Porque, pra quem não sabe, um designer foi lá e fez NFTs, né? Exato. De Birkins, peludinha, de vários materiais assim, mas é todo digital, e chamou de Meta Birkin. Chamou de Meta Birkin e a ideia era comercializar em cima disso, principalmente. Esse caso é um pouco diferente da 284, principalmente pelo fato de que esse artista, quando ele criou essa obra, ele usou o nome da marca, né? Ele usou imagens, né? E principalmente o nome das bolsas, enfim. Então, poderia confundir se era uma parceria, se aquilo ali foi autorizado pela Hermès. Então, assim, ele não falava, como, né, na 284, olha, não sou eu, não tenho nada a ver com isso aqui é um trabalho artístico. Podia ter sido uma parceria, né? Poderia ter sido uma parceria. E é isso que entendeu também, porque também foi julgado, a Hermès também ganhou essa ação. Entendeu-se que, está usando a marca, acho que o uso de marca é o mais fácil. Então, se você que tem marca, registra a marca, não se apega só no direito autoral, tem dupla proteção, tem proteção de mais coisa. Então, a marca ela é mais direta, né? Você fala assim, olha, violou minha marca. Mas ali também tem outros desdobramentos, como, por exemplo, a Hermès, ela poderia querer fazer uma NFT e vender isso. E aí já teria... Então, você está entrando num mercado que também é possível. Sim. Né? Não adianta falar, mas ele vende bolsa e eu vendo obra de arte em NFT. Não, mas tem um monte. A Gucci tá vendendo filtro. Exatamente. A Tiffany fez parceria também. Exatamente, né? E então, falando de NFTs, inclusive do caso da Tiffany, do blockchain, como é que você vê essas tecnologias transformando a propriedade, a autenticidade e a distribuição, principalmente? Os NFTs especialmente, eles são feitos por blockchain, então eles faz uma cadeia, né, chain das argolas, né, das correntes. Então você tem todo um histórico, então é mais difícil de vocês falsificar, é mais difícil de você ter uma fraude. Então ele vem ali com algo muito bom para marcas, principalmente quando a gente fala no mercado de luxo, porque junta duas coisas que tem super a ver com o mercado de luxo. Autenticidade. Que é autenticidade e exclusividade, né? E a questão da escassez, né? Uma escassez com algo de desejo, de autêntico. Então, você consegue provar a originalidade daquilo, você consegue provar da onde vem, né? E você gera uma nova forma de produto. Então, no caso, quando você faz as parcerias, por exemplo, a Tiffany fez uma parceria com uma artista visual, que já era famoso no NFT, você soma forças. E aí ela vendia NFT e você poderia retirar o seu Tiffany na loja. Exatamente. Numa conversa entre o digital e o mundo real. Exatamente. E já que falamos muito de moda, de criadores, se você fosse escolher um designer ou uma marca... Ai, meu Deus. Pra te representar, o que você goste muito, quem seria? Olha, hoje em dia é difícil, né? Porque vai mudando tanto. Mas, assim, eu gosto muito da Balenciaga como marca. Acho incrível o trabalho. Mas acho que a Louis Vuitton tá se reinventando bem em alguns aspectos, né? Ela tinha uma Ela ideia... tá vindo com uma questão mais moderna, mais contemporânea. Eu tô achando legal acompanhar, sabe? Gosto muito. Tá se reinventando. E que conselho você daria para alguém que está interessado em explorar o jeito da moda, por pesquisa, pelo ensino, pela prática profissional? Eu acho, assim, que direito deveria ser aprendido na faculdade. Qualquer uma, assim, a gente sabe os nossos direitos básicos. Então, para quem é do segmento da moda, quer continuar com moda,
Acho que é importante Entender seus entender direitos. os seus direitos e buscar ou algum profissional, ou é isso, podcast, artigos, Escuta a gente. artigos na internet e se interessar mais exatamente pelo que faz para conseguir se proteger. E quem é do universo do direito e que quer se atrelar mais ao direito da moda, a mesma coisa. Curso, tem pós-graduação, tem cursos de extensão, tem muita coisa legal para você se aprofundar. Vai entender a indústria. Vai entender. E assim, para mim, acho que o ponto principal, Lu, foi que eu levei da nossa pós pra vida em relação a isso, que é entenda o mercado com que você quer trabalhar. Porque não adianta a gente ficar com a cabeça meramente de jurídico, né, sem entender o que é que o mercado da moda quer, o que é que esses criadores precisam, o que é que eles gostam, do que é que eles sentem falta. Então, em qualquer segmento, eu trabalho muito com cultura e entretenimento hoje em dia. Eu tenho que entender muito o segmento de cultura para fazer sentido, a gente conectar uma coisa na outra. Não adianta ficar engessado dentro do direito, forçando uma aplicação jurídica num cenário que é outro. Então, se você é estudante de direito e quer trabalhar com moda, vai entender o cenário da moda. E pra finalizar, uma dica de livro pra quem tá nos assistindo. Todos os livros. Bom, já no nosso lado, todos os livros de Fashion Law, a gente tem muitos. O pessoal fala, não tem nada publicado. Tem bastante, estão todos aqui. Vou aconselhar a nossa Amanda, maravilhosa, que produz muito livro. Nunca vi alguém produzir tanto. Então, os livros da Amandinha de Fashion Law, eu acho que é uma boa indicação para abertura de caminhos. E claro que, assim como no episódio anterior, essa dica vai estar no nosso feed do Instagram, @FashionLawCast. Assim como nós vamos começar a fazer, como se fosse uma biblioteca no Instagram, para divulgar essas obras que nos indicam. Amiga, o papo foi maravilhoso. Adorei. Mas o nosso Fashion Lawcast está acabando. Muito obrigada, Nath, pela sua disposição. Gente, Natália Hollenberg, vamos ser mais profissional. Obrigada, Natália Hollenberg, pela sua disposição em estar aqui com a gente, compartilhando todo esse conhecimento. Obrigada, é um prazer estar aqui. Você sabe como falar desse assunto. Eu sei. Quando você quiser, espero ter ajudado. Muito obrigada. Eu te agradeço. Vai estar sempre bem-vinda. Não deixem de seguir a gente no Instagram, @FashionLawCast. E esse episódio do Fashion Lawcast tem apresentação e roteiro de Luísa Duarte, sonoplastia de Mikael Roira, direção de imagens de Gabriela Fabrício, supervisão e direção geral de Alziro Tonin. Tchau, pessoal. Espero vocês no próximo episódio.